Então, nós estamos diante de um texto, ao qual lemos em Atos 9, nós podemos observar que neste livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas escritas por Paulo fornecem completamente um esboço da história do apóstolo Paulo. Nós vemos, por exemplo, em Atos 22:3, que ele nasceu em Tarso da Cilícia. Ele não apenas nasceu em Tarso da Cilícia, mas também era um hebreu entre os hebreus. O apóstolo Paulo, ele era filho de fariseu, e quando nós olhamos ainda em Filipenses, ele sendo filho de fariseu, e em Coríntios, nós podemos observar que ele era um cidadão romano, em Atos 16:37. Então, esse apóstolo que nós iremos falar esta noite, o apóstolo Paulo, sendo um cidadão romano, sendo educado por Gamaliel, aqueles que todos conhecem, um doutor da lei, um homem que na época era um homem de peso. E o apóstolo Paulo, crescendo aos pés de Gamaliel, sendo instruído por Gamaliel. Mas, queridos e amados irmãos, nós entendemos uma coisa, que uma coisa é nós estudar a palavra de Deus, e outra coisa é nós entendermos a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo foi aquele homem que era irrepreensível no tocante à lei. Ou seja, quando se falava da lei, da Torá, do Pentateuco, os 5 livros das Escrituras, o apóstolo Paulo, ele era irrepreensível. Quando se falava da lei, da Torá, então era aquele homem que era no tocante à lei irrepreensível, mas não compreendia ainda a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, para Paulo, ele entendia que todo aquele que morresse em um madeiro, que fosse crucificado em um madeiro com um malfeitor, era desprezado. E ele não atentou que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não era um malfeitor, ele era o Filho de Deus, mas aprove a Deus ele passar por esse processo, porque também profeticamente a profecia levava a ele morrer de morte, e morte de cruz, como todos os irmãos sabem e conhecem a respeito desse assunto. Então, irmãos, possivelmente foi um dos maiores acontecimentos na palavra de Deus, nas Escrituras, quando nós vemos quando aparece Paulo. Tirando Atos 2, e aquele dia de Pentecoste, nós vemos que foi um dia que se destacou naquela época. Mas depois de Atos 2, aparece esse homem que vai se destacar nas Escrituras de uma forma que quem olhasse para o apóstolo Paulo e para a maneira que ele fazia com os cristãos, aquilo, irmãos, fez com que toda a igreja ficasse, em outras palavras, espantada com o homem, com a natureza da queda. Em perseguir a igreja como perseguia, em maltratar os cristãos como os maltratava. O próximo acontecimento que haveria de acontecer se encontra em Atos 10, que seria quando os gentios receberiam a palavra, isto é, em Cornélio. Mas nós temos 3 acontecimentos de destaque em Atos dos Apóstolos, que é o dia de Pentecoste, que é quando Paulo se levanta para perseguir a igreja, e outro acontecimento que nos faz ficar abismado naqueles dias seria os gentios aceitarem a palavra de Deus. Então, meus queridos, o relato da conversão de Saulo, ele é apresentado em 3 vezes em Atos dos Apóstolos. Ele é apresentado em Atos 9, ele é apresentado em Atos 22 e é apresentado em Atos 26. Se você abrir Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você vai entender a respeito da conversão de Saulo. Se você abrir em Atos capítulo 22, você vai entender a respeito da conversão de Saulo. E se você abrir em Atos capítulo 26, você também vai entender a respeito da conversão de Saulo. Em 3 lugares, 3 referências, 3 capítulos, e Atos dos Apóstolos você vai entender a respeito da conversão desse apóstolo, que nós estaremos estudando um pouco sobre ele. Então, meus queridos e amados irmãos, nós temos aqui em Atos 9, 4 encontros
que o apóstolo teve. O primeiro encontro nós podemos observar que foi o encontro de Saulo com o Senhor Jesus. O segundo encontro é o encontro de Saulo com Ananias. E o terceiro encontro, Paulo se encontraria com a oposição. Todo cristão que aceita a palavra, um dia ele vai se encontrar com a oposição. E o quarto encontro seria Paulo se encontrar com os discípulos e os apóstolos que estavam em Jerusalém. Mas hoje queremos, irmãos, falar apenas sobre o encontro de Saulo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E se der, nós falaremos também desse encontro ainda com Ananias. Esse encontro com Jesus todos conhecem. E algo que nos surpreende, irmãos, que quando nós falamos de encontro, um encontro pode ser bom e um encontro pode ser ruim. Por exemplo, se Saulo se encontrasse com os cristãos, não seria um encontro agradável para os cristãos, porque ele iria fazer mal para os cristãos. Mas quando se fala em se encontrar com o nosso Senhor, sempre é bom. Enquanto Saulo desejava se encontrar com os cristãos para o prender, para os maltratar, para os açoitar e até mesmo os matar, o Senhor Jesus estava olhando para Saulo, sabe, queridos irmãos, e dizendo: você quer se encontrar para fazer o mal, eu quero me encontrar com você, Saulo, para mostrar a você que você será um vaso de honra nas minhas mãos. Então, o encontro do Senhor sempre é um encontro de bondade para com o ser humano. Nós olhamos no Antigo Testamento e vemos o encontro que Moisés teve com o Senhor naquela sarça. E depois daquele encontro, sua vida nunca mais fora a mesma. Meus queridos irmãos, olhamos e vemos diante das Escrituras, diz que aquela sarça, ela pegava fogo, mas Moisés teve aquele privilégio de olhar aquele momento e disse que a sarça não se consumia. Ela pegava fogo, mas não se consumia. Este foi um dos encontros que Moisés teve com o Senhor, que mudou a sua história. Diz que ele ouviu uma voz como Saulo, e a voz dizia: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ou que encontro, irmão? Quando nós estamos diante de um culto e nós temos esse encontro com o Senhor falando diretamente conosco através da palavra, como é agradável. Agradável é para a nossa alma. Nunca mais nós vemos Moisés questionar a respeito de algumas coisas que lhe eram questionado, mas ele teve muitos outros encontros. Não varíamos falar dos encontros de Moisés, que não restaríamos tempo, mas poderíamos falar ainda no Antigo Testamento o encontro de Jacó com o Senhor. Um dos encontros foi que Jacó, cansado, colocou uma pedra e deitou-se sobre aquela pedra, e disse que ele caiu em um profundo sono. E disse que ele teve um sonho. E disse que naquela escada era anjos subindo e anjos descendo. Diz que quando ele se acordou, ele disse: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Outro encontro que Jacó teve com o Senhor no Antigo Testamento, nós vimos, é que José Wilson, glória a Deus, ele lutou com o Senhor. Aquele encontro, ele disse que foi muito tempo, ele lutando com o Senhor, e disse que ele só soltaria se a bênção dele viesse. Glória a Jesus. Diz que o Senhor feriu a coxa de Jacó. Ele disse: ó Senhor, eu só vou soltar o Senhor se a minha bênção, se o Senhor trazer a minha bênção. Pois Jacó, tu não serás mais Jacó, tu serás Israel. Foram um dos encontros que nós vemos no Antigo Testamento. Ainda em falar do Antigo, nós vemos o encontro de Jó com o nosso Deus. De tantos momentos de dificuldade que Jó passou, chegou o momento dele ter um encontro com Deus em Jó. No capítulo número 42, versículo 5, você vai ver isso, que ele diz: eu te conhecia em ouvir, agora eu vejo o Senhor. Quando ele teve esse encontro, ele pôde compreender e dizer: eu bem sei que tudo podes,
teus pensamentos pode ser impedido. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós entendemos isso, irmãos, que não há nada que o Senhor não possa resolver na nossa vida. Aí nós olhamos para o Novo Testamento e vimos o encontro daquela viúva de Naim. Aquele encontro foi extraordinário para ela, porque ela tinha perdido o marido, e o seu filho agora, o único que tinha, estava diante de um funeral, diante de um cortejo, levando o seu filho para ser enterrado. Mas diz que houve-se um encontro. Do lado, houve-se uma multidão que podemos destacar como a multidão da morte, pranto, choro, angústia. Do outro lado, a multidão chamada a multidão da vida, os discípulos, a igreja, o povo salvo, Jesus no meio. E haveria-se um grande encontro. E quando Jesus olhou para aquela mulher, simplesmente ele olhou para ela e disse: não chores. Só quem pode dizer isso é Jesus. Nunca chegue no funeral, quando tiver alguém diante de um momento como esse, dizer: não chore não, irmão. Não, tem que chorar mesmo. O momento não é bom não, só Jesus pode dizer: não chore, porque só Ele tem a solução para aquele problema e o consolo. Mas tem que chorar mesmo, que o momento não é fácil, a não ser que nós tenhamos uma revelação de Deus e Deus faça um milagre como fez naquele dia, que Ele pode fazer. Mas se não tiver, quando chegar diante desse momento de um culto fúnebre, tem que chorar mesmo, irmão. Isso é bom também para a alma, traz alívio. Então Jesus olhou e disse: mulher, não chores. Por que ele falou isso? Porque ele tinha solução. E quando ele falou aquilo, disse que ele tocou no esquife, e disse que o jovem que estava morto assentou-se e começou a falar. Nós temos aqui um encontro, irmãos, daquelas pessoas que quando olharam para o Senhor, nós vemos que quando aqueles que viram aquele jovem sentar-se e falar, ele disse: verdadeiramente Deus levantou um profeta no meio de nós. Isso nos traz um peso, né, irmão? Que para sermos profeta, não precisamos apenas profetizar, mas a profecia, ela tem que ser cumprida. O profeta não é conhecido apenas quando é falado a profecia, mas o profeta, ele é conhecido quando a profecia se concretiza. Então eles olharam e já viram se concretizar. Levante! Tocou no esquife de jovem, eu te digo: levanta-te. E o jovem sentou-se e assentou. Então, uma profecia, mas se concretizando. Aí os judeus olharam e disseram: verdadeiramente Deus levantou entre nós um profeta. Porque eles viram a profecia e viram a profecia se concretizar. Tem muitas pessoas hoje que estão recebendo profecias, ou porque não dizemos profetadas, e estão acreditando sem que as profecias aconteçam. E depois estão vivendo uma vida de angústia. Mas eu a recebi, era para ter acontecido. Você precisa entender uma coisa: se você receber uma profecia, guarde ela. No momento certo você vai dizer: aquele é um homem de Deus, isso aconteceu, Deus estava na vida dele. Só dando uma parada aqui para nós falarmos sobre esse encontro, irmãos. Nunca mais a vida daquela mulher foi a mesma. Se encontrasse com Jesus e ficar da mesma forma, não foi um encontro com Cristo, não. Mas aqui nós ainda podemos observar, meus irmãos, o encontro ainda no Novo Testamento de Simeão. Você vai ver isso em Lucas, capítulo de número 2, versículo 25. Simeão era aquele homem piedoso. Simeão era aquele homem devoto a Deus, que buscava os caminhos do Senhor sempre. Mas, queridos, vocês sabem que todo judeu, quando eles faziam as suas orações, ele deixava bem certo e pedia a Deus: Deus, não me despeça, não leve, não deixe eu morrer, até que eu veja a consolação de Israel. Toda oração
oração dos judeus, irmãos. Quando eles oravam, eles deixavam essa expressão no final, para que Deus não o tomasse, não o levasse, sem antes ver a consolação de Israel. Quem não queria ver a consolação de Israel? Mas você vai ver que ele recebeu uma palavra da parte de Deus, dizendo que ele fosse o templo, ele não seria morto até ter esse encontro com o Senhor. Simeão não seria morto, ou Deus não o tomaria, enquanto ele não tivesse um encontro com o Senhor. Ainda o nosso Senhor Jesus Cristo, uma criança, mas diz que quando José e Maria foram levar ele ao templo para o apresentar, diz que Simeão tomou nas mãos, creio eu que encheu os lágrimas. Quero conjecturar que ele encheu os olhos de lágrimas, porque um momento como aquele, diante de tantas pessoas de nome, reis, governadores, pessoas como de destaque, e Deus disse: pois todos os profetas do Antigo Testamento, os reis de antigamente, profeta, sacerdote, todos não tiveram o privilégio que você teve, Simeão. E Simeão pegou o menino e disse: Senhor, agora pode despedir o teu servo, porque eu já tenho visto a consolação ou a salvação de Israel. Encontro maravilhoso daquele homem, meus queridos irmãos. E poderíamos falar de outros encontros ainda, de João, quando olhou para o Senhor e disse: eu não sou digno. Quando viu Jesus, o encontro com ele, quando ele olhou para Jesus, ele disse: eu não sou digno nem desatar as correias da sandália dele. Mas o Senhor Jesus disse: João, você me batiza, que é para que se cumpra o que diz as Escrituras. Então, queridos irmãos, eu estou apenas falando de alguns encontros que aconteceram, para que nós venhamos falar um pouco sobre o encontro do apóstolo Paulo. Versículo 1 tem uma coisa que nos chama a atenção quando diz: e Saulo respirava ainda ameaças e morte. Por que ainda Saulo respirava? Porque, queridos irmãos, nós falamos de Estevão e vemos que Saulo, ele estava aos pés daquele quando foi morto, e ele viu todo o cenário, e talvez, não sei, tivesse visto até quando o rosto de Estevão estava como anjo, mas ele não se rendeu ao Senhor. É por isso que o versículo 9, capítulo 9, versículo 1, diz que Saulo ainda respirava ameaça e morte. Assim como nós vemos os encontros no Antigo, nós também vemos ameaças no Antigo Testamento de pessoas que eram uma ameaça para a igreja, para os cristãos, para os crentes fiéis, ou para aqueles que andavam nos caminhos do nosso Senhor. Nós temos, por exemplo, Caim, que respirava, e digo mais, esse respirar não era, irmãos, mostrar de uma forma verbal. Esse respirar de Caim era guardar no coração mágoa, guardar ódio do seu irmão, era guardar o que, meus amados irmãos? Ameaça e morte para Abel, que não tinha nada a fazer de mal para ele. O texto diz que era aquele homem que trabalhava, que no campo era aquela pessoa que nós não vemos nas Escrituras ele levantando um momento de expressão contra o seu irmão, mas a Bíblia deixa clara em dizer que Caim fez o que, irmãos? Guardava inveja, guardava ira, guardava ódio dentro do seu coração, a ponto de matar Abel. Fala de pessoas que estavam na condição do apóstolo Paulo, ainda respirando ameaça e morte para o seu irmão. E é um perigo, irmãos. Às vezes nós podemos estar em um contexto com alguém do nosso lado, com alguém que anda conosco, que vive conosco e que seja até familiar, dentro do lar.
e que uma vez deixando o mal entrar no coração, queridos, ainda podem respirar ameaça e morte contra nós. E eu digo mais para os irmãos: não havia sociedade como temos hoje, não havia internet como temos hoje, não havia influência como nós temos hoje, havia apenas a família de Adão e Eva. E onde foi que ele tirou isso? Foi da internet? Aleluia! De onde foi que ele tirou essa ira? De onde foi que ele tirou essa ameaça de morte? Foi das redes sociais? Escute, foi de dentro dele. Porque a Bíblia diz que quando o homem pecou, quando Adão pecou, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, irmãos, precisam lutar contra este mal. Então, não é as redes sociais que faz o homem pecar. É claro que contribui muito em alguns aspectos, mas o pecado está dentro do homem se ele não vigiar, e é despertado através de outras coisas. Então despertou dentro de Caim uma coisa chamada inveja, e diz que ele matou Abel, o primeiro homicídio nas escrituras, quando não havia nem tecnologia, e já havia pessoas que respiravam ira e morte, e ainda dentro do lar. Então você olha, meus queridos e amados irmãos, que pessoas podem ser uma ameaça nas suas finanças, tem pessoas que podem ser ameaça no seu ministério, tem pessoas que podem ser ameaça em vários aspectos, porque uma vez fazendo um mal contra alguém da sua família ou contra você, vai ser impactado áreas financeiras, áreas espirituais, e pode ser até a área social daqueles, meus irmãos, que são atacados por pessoas que respiram ainda ameaça e morte dentro do coração, dentro deles. Isso nós podemos ver ainda na vida de Absalão. Quem não conhece a história deste homem, o terceiro filho de Davi, Absalão era aquele homem, queridos e amados irmãos, que respirava ameaça para Davi, ameaça no seu reino, ameaça no seu trono, ameaça na sua família e ameaça em tudo que Davi tinha. Por quê? Porque Absalão era um homem astuto, Absalão era um homem mau, Absalão era um homem cobiçoso, que já havia mandado matar o seu irmão por causa de Tamar. Os irmãos conhecem a história, mas ele não parou por aí. Ele agora queria usurpar o trono do rei, ele queria tomar o trono do rei, ele queria governar no lugar do rei. E digo mais para os irmãos, dentro do seu coração estava uma coisa que nós observamos que era, eu posso assim dizer, a mesma coisa que estava no coração do apóstolo Paulo antes de ter um encontro com o Senhor, que era ameaça e morte. Diz que na porta da cidade, ficava na porta da cidade, quando alguém chegava, José Wilson, quando alguém chegava na porta da cidade para falar com o rei, queridos, diz que ele pegava a mão daquelas pessoas e dizia: não, em outras palavras, não faça isso não. Em outras palavras, sabe aquelas pessoas: eu sou teu servo, eu estou para. Não faça isso não. Isso fazia com que ele ganhasse o coração daquelas pessoas, porque no seu coração estava uma ameaça para Davi. Só ele sabia, Davi não sabia, mas ele estava tramando, meus queridos irmãos, para conquistar o povo de Israel, para que ele tomasse o reino de Davi. Que ele dizia: se eu tivesse no lugar do rei, o povo ia resolver as causas, ele ficava na porta, e quando ele estava na porta, ele se encontrava com todos aqueles que iam até Davi, mas até
não vai resolver tuas causas não. Ah, o rei você está esperando? Vai resolver não. Se eu fosse um rei, as causas de vocês seriam resolvidas com mais prudência, com mais. E a Escritura diz que ele fazia o que, meus irmãos? Diz que ele roubava o coração do povo de Israel. Você já conheceu assim pessoas que procuram roubar o coração das pessoas, mostrando ser uma coisa que não é? Você já conheceu alguém que é uma ameaça para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para o seu ministério, que procura ilustrupiar as pessoas com uma palavra chamada hipocrisia, que é um ator que usa máscara, mostrar ser uma coisa para alguém e dentro ser uma ameaça? Absalão era este homem, diante do seu pai e diante de todos, ele era uma pessoa, mas no seu coração ele era uma ameaça para o trono do rei. Ele era uma ameaça para Davi, a ponto de roubar. Meus queridos irmãos, essa expressão é forte, o roubar o coração de Israel. Quando a Bíblia diz, enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? Aí o Senhor no trono diz, eu conheço o coração, eu esquadrinho. Mas Absalão não estava focado no Deus de Israel. Absalão estava focado em usurpar o trono do rei, em fazer uma rebelião contra o rei, em conquistar o coração do povo do rei e sentar no trono do rei Davi e dizer, eu sou rei. Eu resolveria não, Absalão. Tu é um carnal, Absalão. Tu não entende a respeito do reino. Tu não tem o coração que Davi tem, não, Absalão. Porque foi Deus que ungiu, foi Deus que chamou. E o próprio disse, alguém com um coração melhor do que o de Davi, ele é um homem segundo o meu. Tu não resolveria não, Absalão. Deus chamou foi Davi, ele é a lâmpada que clareia em Israel. Deus não chamou Absalão para clarear. Deus chamou Davi e disse, Davi será uma lâmpada, uma chama, aleluia, é ele que vai clarear, é ele que vai ter estratégia de guerra, porque é ele que eu chamei para guerrear e para levar o meu povo a grandes vitórias. Mas Absalão achava, se fosse eu fazia melhor, o atendimento era melhor, a maneira de eu me expressar era melhor do que o rei. É não, Davi, é não, Absalão. Você está enganado, você está equivocado, porque se Deus ungiu, está ungido. Mas fala tão errado, mas já viu, irmão, já viu fulano, mas a igreja entende, porque o Espírito Santo faz com que a igreja entenda. Então Absalão, e eu quero trazer um alerta para a igreja, cuidado com os absalões do nosso meio, porque tem pessoas que querem roubar o seu coração, com proposta que não pode cumprir, tentando roubar o coração dos Israélios de Deus. Mas Deus esta noite está dizendo, o seu coração está selado com o Espírito Santo, e o seu coração não vai ser roubado, porque você tem a palavra, você tem a revelação de Deus, você está em lugar de honra, você está na casa do Todo-Poderoso. Ninguém vai te tirar, ninguém vai te levar, porque tu tens a revelação do Todo-Poderoso em tua vida. Teu coração não vai ser roubado, porque tu és ungido e ungida de Deus. Quando Absalão chegar diante de você querendo roubar o seu coração,
enganoso é o coração e perverso. Meu coração não vai ser roubado, e nem o teu. Muitos se deixaram levar, queridos e amados irmãos, por Absalão. Mas eu tenho uma palavra de bênção para nós esta noite: é que todos os servos de Davi iam ao seu lado. Ele pegou o trono, ele conseguiu ainda. Davi olhou e disse: vamos fugir, porque Absalão, com o povo que tem, irá nos matar. Aí concretiza-se o coração, aquele que tem, que o apóstolo Paulo, que nós lemos aqui, que é ameaças e morte. Tinha no coração de Absalão, já tinha, era uma ameaça para o reino. Agora ele queria matar. Aí Davi disse: vamos fugir daqui, porque se Absalão chegar com o povo que tem, nós vamos ser mortos. Aí diz que Davi fugiu, teve que ir, mas uma coisa nos chama a atenção: diz que todos os servos iam ao seu lado, e também todos os quereteus e todos os perejeus. Ou seja, ainda que muitos se deixem ser roubado o seu coração, mas aqueles que é servo continua com o rei, continua com Davi. Roubou com Absalão o coração de muitas pessoas, mas o coração dos que são servos ele não conseguiu roubar. Diz que os servos estavam com Davi. Em outras palavras: Davi, a tua peleja é a minha peleja, a tua aflição é a minha aflição, a tua angústia é a minha angústia. Eu estou contigo. E diz que Davi, descalço, em terra quente, sabe, queridos irmãos, mas diz que os servos estavam com Davi, não se deixaram levar por Absalão, não se deixaram com que os seus corações fossem roubados, porque servo é servo. Mais à frente, outra ameaça para o reinado de Davi: Simei. Esse foi uma grande ameaça. O seu coração nunca tinha, meus queridos irmãos, aparecido nas escrituras para falar uma palavra a favor de Davi. Logo, ele era benjamita e queria que Saul que estivesse reinando. E diz que quando Davi passou por esse momento de fragilidade, por esse momento de angústia, esse momento de como eu posso dizer, de traição, diz que se levantou-se bem, porque assim, enquanto Davi estava reinando e tudo estava bom, Simei nunca apareceu. Mas quando Davi estava passando por uma dificuldade, o coração de Simei agora vai mostrar o que ele estava pensando, as ameaças que ele era, a ponto de dizer: tu não és rei não, tu não és governador não, tu és um homem sanguinário. Olha a ameaça. Quando viu que Davi não tinha mais trono, quando viu que Davi não tinha mais reino, quando viu que Davi havia fugido de Israel: tu és rei não. Em outras palavras, esse não foi ungido não. E diz a escritura que ele atirava pedra em Davi. Ora, atirar pedra no ungido de Deus, que voava poeira. E quando o soldado de Davi disse: quem é esse cão para afrontar o rei de Israel? Quem é esse cão para dizer que Deus não é com ele? Quem é esse cão para dizer que Deus não está na frente do negócio, está na frente do rei? Quem é esse cão? Deixa eu arrancar a cabeça dele. Aí Davi disse: você não faça isso, porque essas palavras, se ele está falando, Deus permitiu, mas as palavras dele, Deus vai transformá-la em bênção. Você já viu pessoas chegar e vão dizer: não vai dar certo? Eu não falei que não ia dar certo? Eu não falei que não vai acontecer? Eu não falei que Deus não está no negócio? Mas o Senhor diz: nem toda hora é momento de vitória. Tem momento que nós temos que perder para ganhar, para a vitória vir. Vai ter um momento em sua vida que muitos vão olhar, vai ter
vai vir. E Simei vai ser o primeiro, quando Davi voltar, a aparecer e dizer: Davi, me perdoe, me desculpe, que eu pensava e não era o que eu pensava. Aí Davi poderia dizer: agora você vai. Não, irmãos, Simei era uma ameaça tão grande, e o seu coração era um coração tão cheio de coisas perversas, de ameaças e de morte, que no final do reinado de Davi, quando ele já estava velhinho, ele chamou o seu filho, ninguém sabe, filho de Davi, Salomão, chamou Salomão e disse: Salomão, você tenha cuidado com Simei, ele é uma ameaça. Eu não vou entrar nesses detalhes para nós concluir que a Simei era uma ameaça, dessa vez no reinado de Salomão. Então, meus irmãos, observe que alguém pode comer na nossa mesa, estar conosco, andando conosco, falando conosco, queridos, e ser uma ameaça para nós. E como é que nós vamos identificar isso? Pela palavra, pela Bíblia. Judas era uma ameaça para o Senhor Jesus. Ora, se Jesus não sabia, traiu ele, beijou ele, uma ameaça, comeu na mesa, ouviu seu sermão, viu milagres, viu maravilhas, e era uma ameaça no ministério do nosso Senhor Jesus. Só conseguimos identificar aqueles que são uma ameaça quando nós vamos para as Escrituras. Eu vou fazer o quê, irmão? Eu vou expulsar? Não. E eu vou falar na cara dele? Não. Orar, apresentar a Deus, porque você já tem um escudo. Você quer mais do que o escudo chamado Jesus, que tem abrido sua mente, tem mostrado quem são ameaça e quem não são? Nenhum animal selvagem, irmãos, quando se sente ameaçado, ele não consegue ficar normal. Só o cristão, quando se sente ameaçado, tem pessoas que parece que é um anjo, mas quando abre a boca é para destilar veneno, sabe? Guarda tudo no coração, na posição de Saulo, quando ainda não convertido, é uma ameaça, e guardando no coração: eu vou fazer, na hora certa eu vou falar, na hora certa eu vou colocar para baixo. Na hora era como os fariseus queriam pegar Jesus em seus corações, era uma ameaça aqueles homens, e os seus corações maquinando: eu vou esperar só um momento. Mas ei, deixa eu falar uma coisa para você: Deus vai te colocar palavras na sua boca. Quando essas pessoas aparecer, Deus vai lhe revelar, Deus vai lhe mostrar, Deus vai lhe dar graça, e você vai repreender pelas Escrituras. E esses que são ameaças vão ficar sem palavra diante de você, porque Deus é contigo, é na tua vida. Então, meus queridos irmãos, são pessoas que eram ameaça, e o apóstolo Paulo diz o texto que ele ainda respirava ameaça e morte. Tenho 3 minutos para finalizar e dizer para os irmãos: essa ameaça e essa palavra de morte só estava no coração de Paulo enquanto ele não esteve e não teve um encontro com Jesus. Quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele ouviu uma voz e disse que ele caiu do cavalo. Eu creio que foi do cavalo, né? Spurgeon diz que foi do cavalo, homens que tem, né? Eu não sei se foi. Alguns dizem, mas quem era Spurgeon, né? Então, caiu do cavalo. Eu quero crer que ele caiu do cavalo, porque pode ser alguém dizer não, mas eu quero crer que ele caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, com aquele esplendor, ele ouviu
ataque de epilepsia, não foi ninguém que empurrou ele, foi, sabe o que, irmãos? Um encontro que ele teve com o Senhor. Quem é esse Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que eu aprendo aqui? Duas coisas. Saulo estava aqui entendendo sobre Cristo. Primeiro, os cristãos estavam certos e eu estava errado. Segundo, ele não está morto, ele ressuscitou. Terceiro, eu iria ser julgado, ou eu serei julgado. Porque se eu perseguia aquele que todos no último dia que fazem o que Saulo estava fazendo, irão ser julgados, caiu as escamas dos olhos de Saulo. Eu estou falando de Saulo porque mais na frente nós vamos entrar onde Saulo começa a ser chamado Paulo. Então, queridos irmãos, caiu a sua escama, aquele que lutava contra Deus como um animal selvagem, sabe, queridos irmãos, como aquele touro que alguém pega um aguilhão e ele vai para o lado, irmão Wilson, e alguém com aquele guilhão diz, vá por aqui, com aquela ponta, né? Diz, vá por aqui, e o touro quer ir para o lado, aí vai por aqui, vai colocando, vai dando chuchada, e você vai ter que ir por aqui, Saulo. Porque duro é para você lutar contra os meus aguilhões. Já viu, irmão, algum animal? Irmão Wilson, um boi, quando alguém está com o boi, cuidando dele, e ele quer ir para o lado, e o camarada dá uma chuchada com aquela ponta afiada. Você já viu ele indo pelo mesmo caminho? Mas não, irmão, não consegue não. É por aqui. E ele batendo de encontro, batendo de frente, e Deus diz, é por aqui. E ele é fugando todo selvagem, é por ali. Glória a Deus. Saulo estava desse mesmo jeito, irmão. O Senhor ilustrou ele na vida de um animal como um animal selvagem, um animal, sabe, que queria ir para um lugar e Deus dizia, é por aqui, é por ali. Ô Saulo, eu tenho que te derrubar desse animal, Saulo, eu tenho que deixar tu cego para tu ver que eu sou Deus, para tu ver que eu quero fazer contigo e ter um grande propósito na tua vida. Eu preciso agir assim, Saulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jamais queira, e eu queira, e nós queiramos, irmãos, lutar contra Deus. A palavra dizendo é por aqui, eu dizendo é por ali. A palavra dizendo faça assim, eu dizendo eu vou fazer daquele jeito. Nunca queiramos fazer isso. E eu quero dizer para os irmãos, se nós que tivemos um encontro com Cristo, como Paulo teve um encontro com Cristo, jamais iremos de encontro com o Senhor e com sua palavra. Então guarde essa palavra no seu coração. Para a semana estaremos falando do encontro com Ananias e com a oposição e com os discípulos, e será uma bênção. Mas o primeiro encontro que nós podemos ver aqui é qual, irmãos? O encontro com Cristo. Com Cristo. Então o cristão que tem esse encontro, a sua vida muda. Não tem como mudar. Todos mudaram e nós também temos mudado, né? Para a glória de Deus. Irmãos, amém por isso? Amém.